Amados, graça e paz. Eu quero compartilhar mais uma vez uma palavra de Deus com todos vocês. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 47, está escrito que em nome de Jesus deve ser pregado o arrependimento para remissão de pecadores em todas as nações. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo 47, está escrito que em nome de Jesus deve ser pregado o arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Todos nós pecamos. Todo ser humano é pecador. Todo homem é pecador. Está debaixo do pecado. O pecador, então, ele precisa ouvir o Evangelho para se arrepender. O pecador, ele precisa chegar ao arrependimento. O pecador, ele precisa se converter e receber o Evangelho, crer no Evangelho. Então a pergunta é: porquê é que o pecador, ele precisa do perdão? Porquê é que nós precisamos do perdão? Porquê é que todo homem, porquê é que todo ser humano precisa do perdão? No Evangelho de Lucas, no capítulo 7, no versículo 41, diz que 2 homens deviam dinheiro a um certo credor. Um homem devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Um denário significa então um dia de trabalho. Nós, seres humanos, nós somos um desses devedores. Nós somos aquele que devia 500 denários, ou seja, 500 dias de trabalho. Uma dívida que é impossível de pagar. Uma dívida que é impagável. E essa dívida nós temos para com Deus. Deus, ele é o nosso credor. E então ela é uma dívida impossível de pagar. Nós então temos uma dívida. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, em seu enorme amor por nós, Ele resolveu então nos dar uma oportunidade de reconhecermos então essa dívida, de reconhecermos então a sua majestade. E então Deus, Ele envia Jesus para nos dar uma oportunidade de nos arrependermos dessa dívida, de reconhecermos que nunca poderíamos pagar essa dívida. E como gratidão da dívida e como gratidão do seu perdão, então nós iríamos obedecer a Ele e viver para Ele para sempre, na maneira que Ele quer, como Deus deseja. Isso seria o mínimo que nós poderíamos fazer. Sabemos então que um devedor que não pode pagar a sua dívida, ele corre risco, não é verdade? Ele corre risco de ser preso, ele corre risco de ser multado. Então, vamos aplicar esta história bíblica para as nossas vidas, em nossas vidas. Espiritualmente, o nosso débito, ele está muito além da nossa capacidade de pagá-lo. A nossa dívida de pecado para com Deus está além da nossa capacidade de pagar. Jamais poderemos trabalhar, orar, dar ou viver o suficiente para pagar a nossa dívida para com Deus. Então, como Deus já sabia disto, então Ele enviou Jesus, o seu Filho, aquele que morreu em nosso lugar, a fim de pagar a nossa dívida. Ele viu que nós estávamos espiritualmente falidos, espiritualmente mortos. E ainda que tentássemos reorganizar as nossas vidas, não conseguiríamos nada, não iríamos conseguir nada. O que nós realmente precisamos é ter a nossa dívida perdoada. O que nós realmente precisamos é ter a nossa dívida perdoada, a nossa dívida liquidada. E a resposta de Deus foi Jesus. Foi enviar Jesus. Foi então para nos perdoar, para nos reconciliar, para liquidar. Em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte.
A nossa dívida de pecado para com Deus está além da nossa condição de pagar. A nossa dívida de pecado está além da nossa condição de pagar. Então, por que é que nós precisamos de perdão? Por que é que o pecador precisa de perdão? Por que é que o homem precisa do perdão? É simples. Porque não podemos cancelar a nossa própria dívida para com Deus. Porque não podemos cancelar a nossa própria dívida para com Deus. No nosso texto de Lucas, no versículo 42, diz que Ele perdoou a dívida de cada um. Daquele que tinha uma dívida de 500 denários e daquele que tinha uma dívida de 50 denários. 500 dias de trabalho e 50 dias de trabalho. O versículo diz que ele perdoou, que o credor perdoou a dívida de cada um. E então foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Ele cancelou, ele apagou a minha e a sua dívida, a nossa dívida. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela diz em Hebreus, do capítulo 9, do versículo 22, que não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Que não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. E então, um pouco mais para a frente, no versículo 28, ainda no capítulo 9 de Hebreus, do versículo 28, comprova então a vinda de Cristo, a vinda do Messias, a vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, dizendo assim: assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Em Efésios, no capítulo 1, do versículo 5, o apóstolo Paulo ele nos fala que Deus escolheu nos adotar como seus filhos através de Jesus, ou por intermédio de Jesus, ou por meio de Jesus. O apóstolo Paulo ele nos fala em Efésios, no capítulo 1, do versículo 5, que Deus escolheu nos adotar como seus filhos por meio de Jesus. Então, quando então nós aceitamos Jesus, quando então aceitamos o que Jesus fez por nós na cruz, Deus nos adota então em sua família. Será que você sabe o que isto significa? Preste atenção. Quando uma adoção romana era finalizada, estando então realmente terminada, estando realmente completa, a pessoa que tinha sido adotada, ela recebia todos os direitos de uma criança nascida naturalmente da nova família. E então acabavam todos os direitos da família antiga, na família antiga. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era uma nova pessoa, tão nova que até mesmo todas as dívidas e obrigações conectadas com a família anterior, com a família passada, eram abolidas como se nunca tivessem existido. Em Efésios, no capítulo 1, do versículo 7, o apóstolo Paulo fala que em Jesus nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça. Isto significa que quando você estiver realmente disposto a entregar a sua vida a Jesus e crer que a sua morte na cruz foi o preço pago pelos seus pecados, quando você então parar de tentar, de fazer as coisas por si mesmo e começar então a confiar no que Jesus fez por você, então aí você estará perdoado para sempre. Este presente para você se chama graça. Então, o que é graça de Deus? O que é a graça de Deus? A graça, ela tem sido descrita como favor imerecido. Como favor imerecido, que significa algo por nada. Algo por nada. Fazer algo sem troca, sem moeda. Graça significa então um dom gratuito. É um favor imerecido, algo por nada. Graça é um dom gratuito, é um dom de Deus. Lembre-se, a dívida é grande, mas só em Jesus
está o perdão. Mas só em Jesus está o perdão. A nossa dívida, a dívida do ser humano é grande. Mas só em Jesus está o perdão. O perdão, ele não se conquista. O perdão, ele não é algo que nós lutamos para adquirir. Não é algo que nós lutamos para ter. Mas a realidade é que o perdão, ele tem um preço. Ele teve um preço. E esse preço já foi pago. Se chama Jesus. O perdão, ele tem um preço. E Jesus já pagou esse preço por nós. Foi a sua vida, foi o seu corpo, foi o seu sangue derramado na cruz. Muitas pessoas pensam que serão salvas pelas obras, por frequentarem uma igreja, por darem esmolas, ou por serem batizados. Ou seja, eles acham que vão merecer a entrada no céu e que Deus vai lhes dar então os sejam bem-vindos, porque eles são bonzinhos o suficiente. Se nós perguntarmos a 100 pessoas como se chega ao céu, certamente nós vamos ouvir muitas respostas diferentes. O que acham? As pessoas acham que o céu está à espera delas, que todas elas têm um lugar marcado no céu. A maioria diz que para entrar no céu é preciso fazer o bem, é preciso dar o seu melhor, é por boas obras, é por ser boas pessoas, e por ser boas pessoas acham que vão herdar o céu, que vão herdar então o paraíso. Então essas pessoas, o mundo hoje se baseia então nas obras, naquilo então que o mundo diz, naquilo que a religião diz, e não do que a Bíblia diz, e não do que a palavra sagrada de Deus diz, e não da graça de Deus. Você precisa entender, nós precisamos entender que Deus diz que a salvação é absolutamente um dom gratuito. Nós precisamos circular essa informação ao mundo, essa informação às pessoas, que a salvação é dom gratuito. Muitas pessoas elas estão equivocadas, muitas pessoas elas estão enganadas, muitas pessoas elas estão cegas. Você não trabalha para ganhar um presente. Eu não trabalho para ganhar um presente, porque então não seria um presente. Mas Deus diz que a salvação ela é um presente, ela é uma dádiva, ela é uma oferta. Você nem eu podemos ganhar isto. Você e eu não podemos comprar isto. Você e eu não podemos trabalhar por isto, porque é definitivamente um presente de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então eu termino com esta frase: a religião, ela diz faça, mas Jesus disse: está feito, está consumado. Jesus é o único que pode dar a graça. Jesus é o único que pode dar a salvação. O próprio Jesus disse em João, no capítulo 14, do versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o único que pagou o preço da sua e da minha salvação. Jesus, ele é o único que pagou o preço da sua e da minha salvação. Graça é um dom gratuito. Mas lembre-se, não foi algo barato. Custou a vida do próprio Senhor Jesus, do próprio Jesus. Foi por mim e foi por você. Foi por nós. Não recuse isso. Lembre-se, Jesus, ele foi crucificado na cruz. Suas mãos pregadas, seus pés pregados, sua cabeça com uma coroa de espinhos, seu sangue derramado na cruz. Foi por nós. Foi por nós. Não foi algo barato. A salvação, ela custou a vida a Jesus.
Ele se deu por completo. Ele morreu na cruz por nós. Isso se chama graça, favor imerecido. Algo por nada. Nós somos os beneficiados. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração. Em nome de Jesus. Amém.